E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e basicamente vão ser 4 matérias nesse daqui. Vou tentar dar uma condensada, uma resumida aqui para ver se cabe, vai entrar as 4 matérias. A primeira que é? A associação, a Japan Chain Store Association, soltou uma matéria, tá falando sobre o aumento no valor de compra e diminuição de quantidade de compra, na quantidade de compra e o aumento nos valores, tá? Só que a mídia ela escreveu de uma tal forma que parece que aumentou as vendas no Japão. Então eles colocaram de uma tal forma que eu quero trazer isso para você, que é para você não ser mais enganado, tá? Por isso que é muito importante a leitura e a compreensão. Porque da forma que eles escreveram aqui, eles colocaram assim: aumentaram as vendas nos principais supermercados, beleza. Aí você vai lendo, aí você vai percebendo. Aí chega uma parte que ele fala assim, né, que aumentou os valores, mas diminuiu as quantidades. Então você vê que cada vez as pessoas no Japão estão comprando cada vez menos e pagando cada vez mais caro. E é esse tipo de coisa que eu quero trazer para você se atentar. Tá? Segunda matéria aqui. O governo ele vai abrir um painel consultivo, o governo Ishiba, né? Já para fazer o quê? Repasse de preços em relação a arroz e verduras no Japão. Então o que isso quer dizer? Que vai ficar as coisas cada vez mais caras. E muito mais caras. Tá? Por que disso? Porque esse painel, basicamente eles vão entrar num consenso para regular, como é que se fala, os parâmetros de preços aqui no Japão. Então o pequeno e médio produtor, eles vão ficar com a corda no pescoço por causa desse tipo de coisa. Então vai ficar perigoso para eles pra caramba, dependendo. Né? E como terceira matéria, até essa terceira matéria ela tá curtinha. O que isso quer dizer, essa matéria? Que tem pessoas no Japão roubando as placas. Roubando as placas de rua para vender o ferro. Por incrível que pareça. Tá? Então é isso aqui eu vou trazer. Tá? E se der tempo, essa última. O que é? A fábrica, a Funai Electric, que é uma fábrica que ela foi, como é que fala assim, fundada em 1961, ela abriu o que? Falência. Uma das grandes fábricas aqui do Japão abriu falência. Então é isso que eu venho falando para você. O Japão tá ruim das pernas. Os políticos só estão fazendo políticas para poder quebrar o país em vez de melhorar. Por isso que eu sempre falo, eu prego, canso de falar, toma cuidado com o seu dinheiro, porque se você depender dos políticos daqui, a situação tá ficando ruim. Tá? Eu não sei se vocês viram, minha mãe estava tentando vir para cá. Ela entrou em contato com uma agência de, como é que se fala assim, para tirar visto, até conhecida dela, e a minha conhecida dela falou, visto para Nisei, porque minha mãe é Nisei, agora só sai de 1 ano. Antes era 3 anos. Então você vê que o Japão está mexendo nas regras dos vistos desde o Brasil para cá. Então as pessoas têm que tomar cuidado, tem que fazer valer a pena esse visto, tem que fazer valer a pena, porque vai ficar cada vez mais difícil tirar esse visto. Tá? Dá a impressão que, independente de ser brasileiro ou não, como é que se fala, ter descendência ou não, já não está fazendo muita mais questão, o Japão está fazendo muito mais questão. Tá dando a impressão que, por causa que o Japão agora conseguiu uma gama de mão de obra barata, que é aqui da Ásia, tipo assim, os brasileiros pouco importam mais, os descendentes pouco importam, porque agora nós temos uma leva fácil de trabalhadores baratos. E você sabe que os brasileiros e outras raças, dependendo da situação, saem mais caro que esses trabalhadores asiáticos. Então tem que tomar cuidado pra caramba. Tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui. As vendas nos principais supermercados do país aumentaram 1% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. Então você vê que 1% é uma miséria. Tá?
mas houve aumentos. Então você vê que eles colocaram aqui, então fica parecendo que aumentou as vendas nos supermercados no Japão inteiro. Continuando aqui. As vendas nos principais supermercados do país aumentaram 1% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado, devido ao aumento dos preços dos alimentos. Porque aumentou o preço, não o volume de venda. Então aquelas pessoas que só lê o título da matéria, falam, nossa, o Japão está prosperando, o Japão está crescendo, voltou a vender. Não. Você vê, aumentou, por causa que aumentou o preço. Não o volume, mas o que rege a economia, o que faz a manutenção do seu emprego, né? Eu não falo do meu porque eu não trabalho, tá? Mas do emprego das outras pessoas aqui no Japão, o que é? É quantidade. Quanto mais vender, mais pedidos tem. Então já dá para você sacar que a coisa está cada vez pior. Tá? Os grupos industriais dizem que os números de itens comprados está diminuindo devido ao fato que os consumidores estarem cada vez mais frugais. Adoro essa palavra, né? Por isso que eu falo que eu preciso aprender muito com a mídia japonesa. De acordo com a Japan Chain Store Association, tá, que é a associação das cadeias de lojistas, né, no caso assim, de lojistas de rede, tá? As vendas nos principais supermercados do país em setembro foi de 994,5 bilhões de ienes, com um aumento de 1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Tá? Você vê que eles fizeram comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação ao mês passado, eles não soltaram. Tá? Por produto, a venda dos alimentos aumentaram 2,6% devido ao aumento nos preços dos vegetais, arroz, etc. Além disso, as vendas dos produtos para uso doméstico aumentaram 6,1% devido às fortes vendas dos protetores solares e antitranspirantes, uma vez que está fazendo mais calor do que o habitual, realmente, tá? Ó, já estamos aqui em outubro, olha o calor que está fazendo, 30 graus aqui dentro de casa, tá? O bicho está pegando. Deu uma caída na temperatura tempos atrás, mas voltou a subir. Tá? Então já dá para você sacar que tem muita coisa que o bicho está pegando aqui para lá de cá. As vendas nos supermercados aumentaram pelo segundo mês consecutivo, mas o número de artigos adquiridos está diminuindo à medida que os consumidores estão se tornando mais frugais devido ao aumento prolongado dos preços. Então você vê que a inflação está comendo o poder aquisitivo e aquela ideia dos aumentos salariais que teve para poder alavancar, como é que se diz, a economia. Então você vê que pelo menos até setembro ela não vingou, porque isso aqui é de setembro, tá? Que ele só tá. Então você vê que a coisa tá legal? Não tá. Na conferência de imprensa, Tsuyoshi Makino, diretor-geral da Japan Chain Store Association, disse: com os rendimentos não aumentaram o suficiente, então os aumentos salariais não foram suficientes para acompanhar a inflação, os consumidores estão se tornando cada vez mais frugais, embora as vendas tenham aumentado, no caso, os valores. Tá? O desempenho dos supermercados não está de forma alguma forte. Tanto que no vídeo passado eu trouxe aquela matéria falando que os supermercados estão fazendo suas próprias linhas de produtos para tentar baratear o produto para poder atrair o consumidor. Aí eu falei que tem produtos que são bons, tem produtos que são uma porcaria, tá? Então, mas é aquela velha história, tentativa e erro. Você tem que comprar para ver o que é bom, o que não é. Igual minha esposa, o do supermercado Bicha ali, a massa de tomate para espaguete arabiata. Ela amou aquilo ali. Só que eu só recomendo para você, recomendo assim não, dou uma dica, né? Só toma cuidado que essa arabiata, ela é bem apimentada. Então quem não gosta de molho de tomate apimentado, corra dessa arabiata, tá? Mas já dá para você sacar para mais bem que as coisas aqui no Japão não estão boas, não, estão caminhando para melhorar, não. Por isso que eu falo para você, tenha sempre um plano A, B, C e agora D. Antigamente só falava A, B e C, agora eu falo D também. Porque você vê que a coisa está ficando cada vez pior.
Por isso que eu falo que o Japão está se caminhando para ficar muito parecido com o Brasil. Tá? Você vê que ele está caminhando muito forte para isso. Você vê que o salário mínimo do Brasil não acompanha a taxa da inflação. Tá? Da mesma forma que tem alguns investimentos, principalmente renda fixa, poupança, que não acompanham a taxa da inflação. Então, se você aplica nesses daí, você está perdendo dinheiro. Porque a inflação vai ficar num patamar e o seu rendimento vai ficar abaixo da inflação. Então você tem que procurar fazer aplicações que ele vai render acima da inflação para você ter lucro. Tá? Então tome cuidado, tá, com esse tipo de coisa. Então essa é a primeira matéria que encerro aqui. Segunda, tá? O aumento dos custos do arroz e dos vegetais será repassado para os consumidores, tá? De acordo com o novo painel consultivo do Japão. Vamos lá. Ó. O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca está criando um novo painel de peritos para considerar medidas específicas a fim de criar um ambiente que os produtores de arroz e vegetais possam transferir adequadamente os aumentos nos custos dos fertilizantes e combustíveis para os preços. Então o que isso quer dizer? Que com isso eles vão todo o aumento que tiver no mercado vai ser repassado integralmente para o cliente. Então espere produtos cada vez mais caros no Japão. Porque se o governo falar assim, ó, vamos aumentar o salário mínimo para 1.500, como ele já fala, e ele tiver funcionários lá, esse produtor, ele vai ter que pegar esse aumento de salarial de 1.500 e repassar nos produtos dele. Então isso vai encarecer pra caramba. Deu problema no dólar. O dólar subiu vertiginosamente como está subindo agora. E os fertilizantes são comprados no exterior. Tem que importar. Vai ficar caro? Vai ficar caro. Então o que acontece? Vai encarecer os vegetais e o arroz, os vegetais, etc. Problema no Oriente Médio. Os caras estão tacando bomba para tudo quanto é lado. O que vai acontecer? O preço do petróleo vai subir. No caso aqui que eles falaram combustíveis. Isso vai ser o que? Repassado para os clientes. Então você vê que a coisa vai continuar subindo cada vez mais. Você vê que em tempos de paz as coisas são mais baratas. Em tempos de guerra fica essa zona. E você vê que o governo japonês ele está pouco se lascando. Ele está pouco se lascando para você. A pessoa fala que ele está pouco se lascando para mim. Então, se nós não fizermos alguma coisa por nós, cada um fizer por si, vai ficar tenso cada vez mais. Da mesma forma que pessoas quando me perguntam, que estão vindo do Brasil para cá, mandam perguntas, Japão, o que eu faço? Não tem o que fazer. Se você quer vir para cá, você vai ter que arcar com todos os riscos que você vai ter que passar. Então, se você puder vir com algum dinheiro de reserva, venha, traga, porque você nunca sabe o que acontece. Igual você vê que nessa matéria, né, eu anunciei como é que se fala, a falência da FUNAI, tá, da fábrica, a FUNAI elétrica aqui no Japão. Então, se tiver estrangeiros que trabalham na FUNAI, você já sabe o que acontece, eles vão ser demitidos. Aí vai ser mais gente na fila dos desempregados ali. É complicado pra caramba. Tá? E para você que não sabe, tá, o seguro-desemprego ele tem tempo de carência. Então, se você não, como é que se fala, fizer as arrecadações no tempo mínimo de carência, você não tem direito a seguro-desemprego. Então, por exemplo, se você vem para o Japão financiado e você não alcança esse tempo de carência do seguro-desemprego, se você tentar tirar, você não vai conseguir. E aí? Tá? Então tem muita coisa que as pessoas desconhecem, tá? E infelizmente é complicado. No que diz respeito ao arroz e os vegetais, os custos de produção e distribuição, tais como os fertilizantes, combustíveis, custos laborais, que são os dos trabalhadores, têm aumentado recentemente. E o desafio para os agricultores e distribuidores é como repassar os aumentos de preços nas transações. Nessa circunstância, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca anunciou que, na reunião dos peritos realizada no dia 24, tá, para discutir a repercussão dos preços dos alimentos, será realizada uma reunião
em separado para discutir o arroz e os vegetais e será consideradas medidas específicas para melhorar o ambiente. O que isso quer dizer? Que eles vão fazer medidas, tipo tabelas, alguns, como é que fala assim, para poder fazer o repasse de preço do agricultor para o cliente. E nisso você já sabe o que vai dar: mais inflação. Nova reunião, no caso, examinará a situação atual das transações de arroz e vegetais e os detalhes dos aumentos de custos e será discutida a criação do sistema que facilite as negociações de preço. No que diz respeito às transferências dos preços dos alimentos, estão em curso as discussões sobre agora sobre o leite, o tofu e o natô, que são frequentemente sujeitos às vendas especiais nos supermercados. São itens ainda que você consegue encontrar até com preço agregado, até com preço bom no supermercado. Tá? Principalmente o tofu e o natô. Ainda você consegue com preço bom ainda. E são alimentos ricos em proteína. Então isso vale a pena? Pô, dependendo do preço, vale muito a pena. Mas eu ainda sou mais da ideia de você fazer o tofu, tá, em casa. Eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a fazer tofu, se eu não estou enganado. Tá? Se eu não coloquei esse vídeo, eu preciso colocar. Porque fazer tofu é uma coisa simples, tá? Não é difícil. E você aproveita tudo do tofu. Você vai aproveitar o leite que sai dele, tá? Você vai sair aquela massa processada ali que você vai fazer o processamento, é o ocará, que no caso dá para você fazer a farinha de soja. Então você não joga nada fora. Tá? Dá para você, como é que se fala assim, ter 100% de aproveitamento em cima desse produto em vez de você comprar. Claro que o Japão faz o tofu. Então você encontra muito tofu bacana, mas tem muito tofu porcaria também. Tá? Mas, como é que você diz? Vida que se segue, isso vai, como é que fala, do tempo e disponibilidade de cada um. Eu já encaro dessa forma, que é bacana fazer, porque você consegue fazer um tofu da forma que você quer, ou ele mais firme, ou ele mais molinho, tá? Daquele tipo parecendo pudim, e o ocará, para você fazer a farofinha ali, se você quiser, no caso de soja, ou você pode fazer a farinha mesmo de soja ali para você colocar na comida, alguma coisa, te dá um valor nutricional muito maior. Isso, como é que se fala? Isso vai de cada um, tá? Então, o leite e o tofu e a soja que são frequentemente sujeitos às vendas especiais nos supermercados. Então estão sendo feitos esforços para tornar os custos de produção mais visíveis. Só que, no entanto, algumas vozes das indústrias apelam para uma consideração cuidadosa, dizendo: é difícil transmitir os preços de uma forma que esteja muito distante em relação à oferta e procura. E a direção futura do debate sobre o arroz dos vegetais, o arroz e os vegetais será um foco de atenção futura. Então você vê que eles vão tentar aumentar o preço das coisas que são baratas aqui no Japão. É tenso, pô, pra caramba, tá? Então, para você que gosta de leite, tofu e natô aqui no Japão, se prepare, que grande provavelmente haverá grandes aumentos, tá? Por causa desse repasse de preços aí. Então a coisa vai ficar muito complicada. As duas primeiras matérias não tinha áudio, só tinha texto. Essa daqui tem áudio. O que é? O roubo de placas. De placas de ferro, porque os caras estão revendendo. Tá, o ferro. Então você vê que houve roubo de fios de cobre em linhas de trem da J-Aero, em plantas de energia solar. Não tem aqueles locais no Japão, desculpa, que tem várias placas de energia solar para poder gerar energia. As pessoas estavam invadindo ali e roubando fios de cobre, tanto que tem muitos locais que já colocaram cerca e colocaram câmeras, questão de proteção. Tá tendo roubo para tudo quanto é lado. Tá? Ontem eu não trouxe essa matéria, mas roubaram arroz de baixa qualidade lá em Fukushima. Tá? E foi muito arroz. Eu não lembro se foi mais ou menos 600 mil quilos. É um negócio assim, mas foi muito arroz, tá, que eles roubaram. Só que era arroz de baixa qualidade. Tá? Então, e você vê que tem aparecido muita gente vendendo arroz no Facebook. Então tome cuidado. Tá? Só tome cuidado para você não servir de
receptador, alguma outra coisa assim. Porque às vezes você não sabe e você compra. Você pode estar comprando um arroz, como é que se diz? Roubado. Tá? Então só tome cuidado com isso. Tá? Porque está tendo muito roubo de arroz. Se eu não estou enganado também, saiu uma matéria. Eu não lembro se foi Shiga ou Mie, que roubaram dos produtores da JA, desculpa, da JA. Eu não lembro se foi de Shiga ou de Mie também. Então tá tendo vários roubos. Tá? Você vê que roubaram kiwis também. Foram muitos kiwis, eu não lembro se foi 27 mil, um negócio assim também. Foi muita coisa. Tá tendo muitos roubos assim. Né? Igual o arroz. O arroz, com o preço do jeito que tá, estão roubando, no caso, para poder vender. Tá? Então, se você encontrar um arroz com preço muito abaixo de tabela, você desconfia. Tá? Você desconfia porque tá tendo bastante. E são matérias que, tipo assim, acaba acumulando e eu acabo deixando de lado. Tá? Por não ter tanta importância. Mas você vê que quando tem atualizações assim, eu acabo trazendo. Mas está tendo como é que fala assim, esses roubos. Então, para quem acompanha a mídia aqui no Japão, os outros, como é que se fala, as outras mídias japonesas sempre vê. Ah, houve roubo de arroz, houve roubo disso, ou tá tendo direto. Tá? E dessa vez aqui foi roubo de placa. Olha só. 北海道根室市にある JR 花咲線の東根室駅など2つの無人駅で駅の名前を表示する駅名標が盗まれていたことが分かりました。東根室駅では16日にホームに掲げていた3枚のうち1枚がなくなっていると乗客から連絡を受けたということです。また、昆布森駅でも20日に4枚のうち1枚がなくなっていることを駅員が確認しました。警察が窃盗事件として捜査しています。Então, para você que entende Nihongo, já dá para você sacar, né? Mas para você que não entende, vem com o tiozão aqui. Foi descoberto que placas com os nomes das estações foram roubadas de 2 estações não tripuladas em Nemuro, em Hokkaido, incluindo a estação Higashi Nemuro da linha JA Hanasaki, conhecido como a estação mais oriental do Japão. Segundo a JR, né, Hokkaido, no dia 16 desse mês, um passageiro da estação de Higashi Nemuro da linha JR Hanasaki, conhecida como a estação mais oriental do Japão, percebeu que estava faltando uma das 3 placas com o nome da estação fixada na plataforma. No dia 20 desse mês, a equipe da estação também confirmou que uma das 4 placas com o nome da estação do mesmo tipo estava faltando na estação de Kombumori da linha JR Hanasaki. Há 2 estações da estação Higashi Nemuro. As placas com os nomes da estação roubadas tinham aproximadamente 80 centímetros de comprimento e 22 centímetros de largura, com o nome da estação escrita com letras brancas sobre fundo azul. Ambas as estações não tripuladas, que eles falam assim, são estações pequenas, tá? Eles falam de estações não tripuladas, são aquelas estações que não tem ninguém ali, só tem a maquininha mesmo de venda, que são estações que muita gente que anda de trem já deve ter visto, que realmente não tem funcionário nenhum. Ambas das estações que eles falam não tripuladas, e a polícia está investigando o incidente como roubo. Isso é óbvio, isso é roubo, pô. Após receber um relatório de danos da JR Hokkaido. Então você vê que está tendo muito roubo, muita coisa, e esse tipo de problema vai aumentar? Vai. Vai aumentar por quê? Está aumentando o número de, como é que se fala assim, primeiro de estrangeiros. Tá? Então geralmente, tanto que nos roubos que teve anteriores, sempre tinha o dedo de algum estrangeiro no meio. Isso é óbvio. Tá? Segundo, poder aquisitivo das pessoas estão caindo. Então você vê que independente de ser estrangeiro ou não, acontece de ter roubos, sim. Porque no meio desses roubos que teve de fio de cobre, tinha mão de japa também. Tá? Então tem que tomar cuidado? Pô, tem que tomar cuidado. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Que indiretamente fala assim, não tinha não japonês, na matéria lá não tinha não. Adivinha para mim quem que é o receptor desse produto? Sim. Então você acha que o receptor é o quê? Tanto que algumas cidades, igual por exemplo o estado de Guma, eles estão querendo manter registros de compra e venda de ferro.
Por quê? Para começar a coibir esse tipo de prática. Então, se a pessoa chegar com um monte de ferro, lá, um monte de coisa, ela vai ter que deixar todos os seus dados cadastrais. Porque se a polícia precisar de fazer algum cheirabeiro, fazer investigação, esse tipo de coisa, ele já vai atrás de fulano. Porque às vezes a pessoa chega com um monte de sucata, é uma coisa, mas se a pessoa já chega lá com um monte de fio de cobre, é outra situação. E se uma pessoa começa a chegar com barras de ferro, porque foram ferros derretidos, que dá para fazer isso em pequenos, como é que fala assim? Me fugiu a palavra. Como é que fala? Parte de derretimento de ferro, etc. Dá para fazer? Dá. Da mesma forma, barras de alumínio também dá. Então, se a pessoa chegar lá com uma barra de alumínio agregada e o cara vai comprar, o cara vai ter lucro, Só que, da onde que ele tirou tanto alumínio para ele poder fazer aquela barra? Da mesma forma, o ferro. Então, por isso que eles estão começando a querer fazer esses registros, já para poder ter noção. Ó, chegou uma quantidade de ferro aqui, ó, então fulano de tal que vendeu isso aqui. Tá? Para tentar coibir. Tá? Porque a coisa está ficando complicada pra caramba. Então você vê que assaltos, crimes que não aconteciam até tempos atrás, agora está começando a acontecer com muito mais frequência. Por causa do quê? Parte financeira ruim. Entrada, como é que fala assim? Desenfreada de pessoas e etc. Dá problema pra caramba. Tá? O governo japonês está desesperado por um lado, querendo mão de obra, porque ele quer mão de obra barata. Porque eles sempre falam, está tendo escassez de mão de obra. Não está tendo escassez de mão de obra. Tá sobrando gente no Japão. Tá faltando o quê? Pessoas que paguem bem. Então as pessoas elas vão atrás de pagadores que paguem bem. E aqueles que não pagam bem, como é que fala assim, vão ficando sem funcionários. E nisso eles falam, está tendo escassez de mão de obra. Então você vê que o governo japonês, ele entra numa, desculpa o termo, uma puta de uma falácia que só cai quem é tonto. Mas infelizmente, né, vida que se segue. Então vou para a última matéria aqui. Graças a Deus deu para dar uma condensada, né, e soltar a última matéria. Tanto que essa parte aqui, essa última matéria saiu até no jornal. Olha só. 今日、東京地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。船井電機は液晶テレビの製造や販売などを手掛ける大阪の家電メーカーで、かつては北米などで液晶テレビの販売を拡大し、世界の船井とも呼ばれましたが、販売競争が激しくなる中で収益力の改善が課題となっていました。大阪の家電メーカー船井電機が Pois é, se você entendeu, né, é tenso. Se você não entendeu, continua com o tiozão aqui. Só que um grande problema da FUNAI é que ela não investiu em marketing, ela não investiu em uma série de coisas para divulgação. Então muita gente desconhece a marca FUNAI. Então quando ela vai comprar lá um eletrodoméstico, tá escrito FUNAI, pô, não conheço, então acaba não comprando também. Tá? Então é meio complicado pra caramba. Só que nisso tá gerando o quê? Primeiro, um monte de desemprego, tá, aqui no Japão, que vai gerar. Segundo, indicativo que marketing importa. Então se você tiver um negócio, seja lá do que for, procure fazer marketing. Senão, se você cair no esquecimento, no ostracismo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a FUNAI. Por que eu falo esse tipo de coisa? Você vê que a FUNAI é uma marca antiga no Japão, mas tem muita gente que não tem conhecimento. Mas vamos lá, a FUNAI Electric, uma fábrica de eletrodomésticos de Osaka, que antes era conhecida como FUNAI do mundo, tá? Eles falam assim, Sekai no FUNAI, enfrentou problemas e no dia 24 o tribunal decidiu iniciar um processo de falência. Fundada em 1961, a FUNAI Electric opera com ampla gama de negócios, incluindo equipamentos de vídeo como televisores, impressoras, aparelhos de ar-condicionado. E ela foi listada na primeira seção da Bolsa de Valores de Tóquio em 2000. Também como conhecida FUNAI do mundo, segundo o site da empresa, começou a produzir
TVs LCD em 2002 e já teve a maior participação no mercado norte-americano. No entanto, à medida que a concorrência de vendas se intensificou com os fabricantes chineses e outras empresas, seu desempenho empresarial se deteriorou e, em 2021, tornou-se afiliada a uma editora sediada em Tóquio e foi retirada da lista. Então você vê que o que aconteceu? Ela caiu no esquecimento, ela não fez marketing. Ela não fez igual a Samsung, Sony e outras marcas. Foi caindo, tá? Foi caindo no, como é que se fala assim, no esquecimento. A parte de P&D, grande provavelmente não houve investimentos ali, então foi ficando com matéria, com, como é que fala assim, produtos cada vez mais defasados. E nisso deu no que deu, tá? Não aguentou a concorrência. Por isso que, porque a concorrência hoje em dia ela tem de tudo quanto é lado, de tudo quanto é forma. Mas tem mercado para todo mundo? Tem mercado para todo mundo. Só que é aquela velha história. Se você não faz um produto de excelência, se você não faz um serviço de excelência, se você não faz um canal bom, no caso do YouTube ou algum outro parecido, você vai cair no ostracismo, você vai se lascar. É igual no meu caso. Né? No caso do canal, analisando o canal aqui. Eu faço matérias tentando proteger as pessoas, só que nisso protegendo as pessoas eu vou de contra a muitos, como é que se fala assim, a muitos grandes empresários, a grandes empresas, porque quanto mais eu falo para as pessoas se protegerem, quanto mais outras pessoas falam para outras se protegerem, menos elas vão cair nas lábias de grandes empresários, grandes empresas, etc. E nisso o que acontece? Você vai gerando uma série de inimigos por trás. Vira e mexe, aparece a pessoa falando, ó, estão falando mal do seu canal ali no canal de fulano. Eu vou fazer o quê? Então acontece da mesma forma que eu não falo tudo que as pessoas querem escutar. Eu falo aquilo que está acontecendo. Eu não falo para poder alegrar gregos e troianos, que não tem como. Nem Jesus alegrou todo mundo, então eu também não tenho condições. Só que a partir da hora que eu começo a soltar certas realidades, as pessoas não gostam. Aí fala assim, ah, japonês, você quebrou com minha ilusão, vai se lascar. Né? E começa a me xingar, e é isso e aquilo. Tá? Então tem muita coisa que realmente não faz meu canal crescer. Da mesma forma, assim, tem gente que faz cenários bonitos, etc. Meu, eu sou baixa renda. Eu não trabalho, eu sou baixa renda. Então eu não tenho condições de fazer grandes investimentos, fazer grandes coisas. Então são coisas de equipamentos que acabam influenciando. Igual eu queria fazer um grande vídeo falando sobre aquela parte do Akia Bank. Eu tenho condições? Não, meu computador não dá para fazer aquilo. Mas, como é que fala assim? Na cabeça, eu tenho material para fazer grandes coisas, desde que o computador aceite. Tá? Por quê? O meu computador, que eu já expliquei, ele tem um grande problema de renderização, ele é muito antigo. Então se eu coloco um vídeo, faço edição, eu coloco para renderizar todas as mudanças, dependendo, ele leva 2, 3 dias. É tenso, então isso desestimula a pessoa. No meu caso, eu fico desestimulado. Então você vê que eu faço gravações em vídeo na câmera do celular. Porque o celular é muito mais rápido que o meu computador. Então eu preciso trabalhar da forma que me dá. Né, da forma que dá. Então nisso, como é que se fala assim, eu acabo gerando produtos, como é que se fala assim, vídeos com qualidade? Não. Em relação aos outros canais, não. Mas eu faço o melhor que me dá, de acordo com o que dá. Então é a mesma coisa aqui na FUNAI e outras empresas. Da mesma forma que você tem seu negocinho aqui no Japão, seja de, tô vendendo coisas para o Brasil, tô mandando, fazendo caixas, ou tô fazendo outras coisas, você vai ter que melhorar cada vez mais, porque vai ter cada vez mais entrantes no mercado. Então se você não tiver um marketing bom, tu vai se lascar, igual que eu me lasco. Tá? Por isso que eu comecei a migrar um pouco para o TikTok também, para tentar aumentar a renda. Se eu conseguir aumentar a renda, se eu conseguir monetizar no TikTok, já são 2 rendas, que já dá para me fazer outras coisas em relação ao canal aqui e o canal lá. Por isso que eu tô dando um foco um pouquinho maior agora para o TikTok. Porque tem vídeos que eu estou colocando lá que eu não coloco aqui. Igual no caso do educação financeira e outras coisas. Eu coloquei lá. Tanto que hoje eu coloquei um de Fiagro. Falando o que é Fiagro. O porquê de investir no Fiagro. Coisas assim. Tá? Então coisas que, para quem quer começar a mexer com investimentos, que não conhece, é rapidinho. Né? São coisas
instrutivas e vídeos rápidos de 1 minuto. Então é rápido para a pessoa assistir, não fica encebando igual eu aqui, tá? No formato do YouTube, no caso do YouTube. Aqui no YouTube eu deixo para fazer explicações mais detalhadas, porque tem certas coisas que, se nós não detalharmos, fica muito complicado. Aí fica muito aquela ideia do que a pessoa só lê no título e ela tenta interpretar, e nisso faz um monte de interpretação errada e errônea. E nisso sai espalhando para o mercado e vira aquela bola de neve de informação errada. E é isso que eu não gosto, e é isso que eu não quero aqui no canal. Tá? Por isso que às vezes eu faço vídeos de 1 hora, mas com detalhamentos de explicação. E é para ver se realmente as pessoas aprendam alguma coisa. Que você aprenda, da mesma forma que eu aprendi ao longo dos tempos, que eu vi que certas coisas são erradas. Então a gente tem que se mudar. Tanto que eu vou deixar dica para você de 3 livros. Esses 3 livros são independentes de você quiser fazer, como é que se fala, investimentos em ações ou não. Mas são 3 vídeos assim, são 3 livros muito bacanas. Um deles é realmente voltado ao mercado de investimentos, tá? Mas 2 deles não. 2 deles você pode levar para a sua vida em qualquer época da sua vida. O que é? Primeiro livro, Pai Rico, Pai Pobre. Esse ele vai te mudar a mentalidade que você vê a educação financeira. E esse é primordial, tá? Pai Rico, Pai Pobre. Segundo, a psicologia financeira. Se você ler a psicologia financeira depois de Pai Rico, Pai Pobre, você vai ter uma boa noção do que é. Que a parte financeira, ela é muito movida a sentimentos. Você vê que tem muita gente que ela sai comprando produtos. Ah, estou depressivo, aí eu vou lá e compro um monte de coisa. Aí daqui a pouco ela chega assim, porra, tinha necessidade de comprar isso? Só que nisso ela já criou uma dívida muito grande para ela. Dívidas, dependendo, desnecessárias. Igual você vê às vezes a pessoa tem um par de pernas e pé, mas ela tem 30, 40 sapatos. Tem necessidade disso? Não. O que é? Compra compulsiva, não tem necessidade. Só que aí nisso reclama, eu não tenho dinheiro para investimento, mas quantos pares de sapatos você tem? Quantos pares de calça você tem? Quantas calças, quantas camisas você tem? É necessário? Então, e é muita coisa assim que é movida a sentimento. Igual às vezes a gente está na rua, tá com uma pessoa que você gosta ali, o dia tá bonito, aquele solão bacana, você sai, vamos comer aqui, vamos comer ali. Às vezes a pessoa não tá nem com vontade, não tá nem com fome, mas naquela euforia assim, ela acaba comendo. Então tem muita coisa que é realmente sentimental, tá? Ali. E o último livro é Do 1000 ao Milhão, esse do Thiago Nigro, tá? Aí ele fala realmente sobre investimentos ali, nomenclaturas, etc. Essa parte eu já recomendo para quem faz investimentos. Está querendo fazer investimentos, não sabe por onde começar ou alguma outra coisa assim. Tá? Esse livro ele é bem didático, assim. Ele dá muitas nomenclaturas, isso é muito bacana. Mas são livros que pessoas que deveriam ler, tá? Para dar aquela abertura, né? Como é que fala assim, consciencial das coisas, independentemente de ser de mercado de ações ou não. Tá? Principalmente Pai Rico, Pai Pobre. Ele é muito bacana. Tá. Mas só para finalizar aqui a matéria. Olha só. O que é a Funai Electric? A Funai Electric foi fundada em 1961 após a cisão de negócios de rádios e transistores de sua empresa antecessora, fundada no pós-guerra. Aumentando a competitividade através dos métodos de produção únicos, desde a década de 1980, diversificamos o negócio em produtos como equipamentos de vídeo, televisores, né, bem como os impressores e aparelhos de ar-condicionado. Mas você vê que muitos locais já não tem mais a marca Funai. De acordo com o site da empresa, o negócio de TVs LCD alcançou maior participação no mercado norte-americano após alguns anos, no início da produção em 2002. A empresa expandiu seus negócios pelo mundo com força de estratégia, como redução de custos de projetos e produção, como a fabricação interna de componentes-chave e a redução no número de peças, e ganhou o apelido de Funai do mundo. Né?
Sekai no Funai. No entanto, nos últimos anos, a concorrência dos fabricantes chineses e outras marcas se tornou mais intensa, sim. Por isso que o Japão, antigamente, ele reinava soberano em algumas outras coisas, e hoje já não reina tão soberano mais. E ele está relando, tá acontecendo o quê? Dor de cabeça. Tá? Mas só para finalizar aqui, a Funai Electric fornece TVs da marca Funai, óbvio, né? E outros produtos para Yamada Denki, que é um grande varejista de eletrônicos. A respeito disso, o Yamada Denki diz: estaremos atentos às tendências futuras da Funai. Como revendedores, somos responsáveis por fornecer serviços pós-venda para os produtos da marca Funai que vendemos até agora, a modo de não causar nenhum inconveniente aos clientes. Isso é bacana, tá? O Yamada Denki está se pronunciando em relação àquele serviço pós-venda. Isso é muito importante, principalmente para quem tem negócios de marketing digital, alguma outra coisa assim. O serviço pós-venda é ele que cativa novos clientes, ou ele que, como é que se diz, espanta novos clientes. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo tempos atrás. Eu estava precisando de um pocket, tá? Porque a internet que eu tenho aqui em casa de linha, ela ficou muda. Tá? É a internet da SoftBank, eu não recomendo para ninguém internet da SoftBank. Tá? De linha da SoftBank, porque ele, de tempos em tempos, eu não sei se eles fazem um flush no DNS, alguma outra coisa, que de tempos em tempos, de questão de horas, tá? Pelo menos 4 vezes por dia, ele dá esse problema que a linha começa a entrar em stand-by. Eu que jogo, como é que eu falo assim, jogo online pro canal de game que eu tenho ali, né, para fazer vídeos, esse tipo de coisa. O jogo causa lag, delay, eles têm uma série de coisas, é horrível. Então eu estava precisando de um pocket. Tá. Aí eu saí correndo atrás de empresas brasileiras, né, no caso, para poder ver um pocket. O tempo de resposta dessas empresas quando eu mandei mensagem foram de, no mínimo, 1 dia e meio para 2. Então nisso elas perderam cliente. Porque a primeira que entrou em contato comigo ali, me deu um suporte, eu quase fechei negócio com ela. Só não fechei negócio com ela porque surgiu um problema financeiro de última hora, eu tive que cancelar. Mas eu teria fechado. E as outras empresas foi só 1 dia e meio, 2 depois. Então, se elas estão procurando clientes, elas estão perdendo clientes. Porque às vezes o cliente ele tem uma certa urgência, a pessoa tem uma certa urgência, e a pessoa ali, elas só vão atender depois. Ó. Você manda uma mensagem, por exemplo, num sábado de manhã, dependendo, só segunda-feira o cara te manda um feedback da mensagem. Ou domingo à tarde. Dependendo, perdeu o negócio. Principalmente dependendo da situação da pessoa, ela não vai nem optar por brasileira, já vai direto na loja japonesa e faz. Mas eu falo assim porque tem muitos brasileiros que não sabem falar Nihongo. Então eles precisam realmente pegar produtos com brasileiros. Tá? Porque não vai conseguir fazer negócios ali com japoneses, se não levar um tradutor. No meu caso, eu realmente queria fazer algo rápido. Tá? Como eu tenho esse problema de hérnia, para mim ficar me locomovendo para lá e para cá e fazendo pesquisa em lojas japonesas, isso me causa um transtorno muito grande, principalmente com dores. Então eu preciso dar aquela resumida. Então às vezes eu vou nas lojas brasileiras, mas às vezes causa arrependimento. Tá? Nessa questão pós-venda. Então uma das coisas que eu vejo que aqui no Japão precisa de excelência, no caso do excelência de serviço para a comunidade, é essa parte pós-venda. Eu não sei se os brasileiros aqui são tão restritos, são uma coisa tão pequena, tipo assim, eles tocam foda-se, só temos nós mesmos, então vocês vão ter que engolir o que a gente tem. Só que essas empresas esquecem que cada vez mais brasileiros estão chegando no Japão e alguns deles estão empreendendo. Então são cada vez mais concorrentes, estão aparecendo no mercado, além dos concorrentes japoneses. Então se a pessoa ela quer cada vez mais trazer clientes para ela, ela precisa começar a pensar melhor dos negócios dela aqui no Japão. Porque, para mim te falar assim, japonês, você tem alguma empresa que você me recomenda? Nenhuma. Infelizmente nenhuma. Eu não tenho nenhuma assim que eu possa falar assim, não, essa daqui é de excelência, eu posso recomendar. Não. Tá.
Eu posso fazer assim, japonês, mas tem alguma que você usa? Que você possa falar assim, não, o serviço Quebra-Gai tem. Quebra-Gai tem. Mas aquela assim que fala assim, não, é de excelência, não. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Por que eu falo esse tipo de coisa? É igual em relação ao Nubank. Japonês, você vai falar do Nubank de novo, sim, mas eu nunca tive problemas com o Nubank. Por mais que eu entre numa chamada com o Nubank, com o chat com o operador Nubank, demore alguns minutos, mas são minutos. Não são horas ou não são dias. É diferente. Por mais que às vezes eu não entre numa chamada ou num chat, eu só deixo a mensagem para o operador do Nubank. Em questão de minutos eu recebo a resposta. Olha a diferença. Então você vê que nessa parte de excelência de trabalho e algumas outras coisas, muita coisa está deixando a desejar. Né? Mas é aquela velha história. Se a própria comunidade brasileira aqui no Japão não faz questão desse tipo de coisa, o troço fica tenso. Pra caramba. Tá? Mas, vida que se segue. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa no Japão não tá legal? Não. Você vê que uma das empresas antigas do Japão tá falindo de eletrônicos. Então vai ser mais um monte de gente na fila de desempregados. E essa vai ser a primeira empresa que vai falir? Não. Vai continuar falindo um monte ainda esse ano. Tá? Enquanto for saindo assim notícias, eu vou trazendo para você. Você viu que na matéria passada eu trouxe também mais alguns dados estatísticos de 5.095 empresas só nesse ano fiscal. De abril a setembro, se eu não estou enganado. É muita coisa. E são empresas, dependendo assim, de portes médios, sim, significativos. Então nós temos que tomar cuidado pra caramba. Da mesma forma que eu falo para você, se você está querendo trocar de emprego no Japão, não há problema, troque. Só que faça uma pesquisa, veja como é que a coisa tá. Porque se você não fizer uma pesquisa, você só assinar o contrato com aquela ideia, com aquela euforia sentimental, por isso que eu falo que muito das vidas das pessoas o que rege é a parte sentimental. Aquela euforia, não, eu vou trocar que não sei o que, pá. Depois pode ser que você esteja caindo numa grande enrascada. Tá? Da mesma forma, contratos de trabalho do Brasil para cá. Se você não vê direitinho, não fazer pesquisa, alguma outra coisa, sair assinando assim, correndo, pode ser que você caia numa grande enrascada também. Então procure fazer pesquisa, procure ver, porque procure se proteger. Porque você vê que a parte econômica do Japão está cada vez pior. Tá? E o governo Ishiba, ele não está com cara que vai dar uma grande melhoria nisso não. Tá? Você vê que o dólar está subindo aqui no Japão, o BOJ está um pouco se lascando e o Ishiba também. Por isso que eu falei, eu já tinha feito essa previsão e essa previsão está se concretizando. Tá? Então nós temos que realmente tomar cuidado, muito cuidado. Tá? Então veja o seu cuidado. Tá? Da mesma forma que eu já expliquei, não compra comida em um só supermercado, faça a pesquisa se você puder. Claro que tem pessoas que não têm carro, então fica mais difícil, eu entendo a situação. Mas entre supermercado e Combine, ainda prefira o supermercado. Corra de Combine, pelo amor de Deus, se você quer fazer o seu dinheiro render. Tem muita coisa que as pessoas... Só uma dica, tá? Isso aqui só para finalizar o vídeo. Tem muitas compras que as pessoas podem fazer pelos sites, no caso assim, pelos aplicativos, que vão gerar pontos para ela, que vão entregar na casa dela a comida. Então com esses pontos ela vai gerar depois descontos ou comprar outros produtos. Isso o que é? Isso você está fazendo seu dinheiro render de alguma maneira. E tem vários aplicativos aqui no Japão, no caso assim, de venda de comida e produtos que dá para você ganhar pontos e fazer seu dinheiro render um pouco mais do que você só ir no supermercado e comprar lá as coisas lá e você não ganhar nada. É igual no Brasil também. Tem muita gente que ganha muito dinheiro. Essas dicas você quase não vê por aí. Mas tem muita gente ganhando muito dinheiro, faz compras no cartão de crédito, vai ganhando tipo as milhas, depois ele vende as milhas ali. Então você vê que essas milhas que ele vende
praticamente são feedback, o cara assim, o retorno do dinheiro, esqueci o termo, de forma indireta. O cashback, ele tem o cashback dele de forma indireta, o que vai reduzindo. Então são pequenas, tipo assim, mutretas de educação financeira que as pessoas não façam por aí, mas dá para usar, dá para as pessoas, como é que se fala assim, amortizarem seus gastos. E é isso que eu quero passar para as pessoas, e é isso que eu tento passar para as pessoas. Para as pessoas começarem a dar, como é que se fala assim, uma proteção a mais para o dinheiro dela. Porque você vê que a coisa aqui, pro lado de cá do Japão, não tá legal. E o governo Shiba não tá com cara que vai melhorar isso. Tá certo? E eu vou ficando por aqui e eu esqueci de falar de novo nesse vídeo. Mas eu vou falar agora. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clica no sininho ali. Para poder receber as notificações de vídeo aqui do canal. E Maido!